Fala, galerinha! As suas definições de podcast foram atualizadas. Estamos aqui novamente com mais um episódio do nosso, o seu, Estação Trend, no canal Vozes da Estação. Hoje estamos aqui e vamos falar sobre um tema bastante polêmico e interessante também, que é saúde mental, internet e rede social. Como é que está? Qual é o conflito disso? Como é que está o seu relacionamento com a rede social? E para falar desse tema, estaremos aqui compondo a mesa. Do meu lado esquerdo, ela que é conhecida como Boca de Afofô, Bruna Bittencourt. Oi, gente! Como sempre, um episódio especial e muito aguardado. E antes de passar para a Ana, eu vou agradecer a uma parte dos nossos colaboradores de hoje, né? Aos nossos apoiadores. SPN Filmes, Lapa News e... ao Seven Pet Lapa. E já que ela falou, a gente passa para ela, né? Ana, se apresente e apresente nossa convidada de hoje. Então, vamos lá. Eu sou Ana Raquel Barreto. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E estamos aqui com a brilhantíssima psicóloga Vanessa Lima. Oi, minha gente. Prazer. Muito bom estar aqui com vocês. Espero a gente fazer um bate-papo legal, né? Com certeza. E vamos lá. Vamos lá. Eu acho que a gente pode começar, Vanessa, falando um pouco sobre sua trajetória. Conta aí um breve histórico de quem é Vanessa Lima. Bom, eu vou dizer que eu tenho mais de 10 anos de atuação no consultório, porque quando as pessoas olham pra mim, elas acham que eu tenho 18 anos de idade, né? Eu te entendo. Só fazendo essa ressalva. Mas eu fiz a residência em Psicologia Clínica e Saúde Mental, e depois eu fiz o mestrado em Psicologia. Hoje eu atuo em consultório e me interesso muito pela arte, então passeio aí por alguns lugares, como a música, o teatro, a palhaçaria, a dança, mas é isso. A gente estava falando em off aqui e a Aninha adorou a palhaçaria. Por quê, Aninha? É porque, assim, é algo singular demais. Sei lá, eu conheci muito específico. Eu conheci um fisiculturista também, que ele trabalha em circo também. Um fisiculturista? Não, pera, calma. Fisioterapeuta. Ó, fake news, mulher. Desculpa. É físio. Aí ele gosta de trabalhar em circo, pô. Eu fiquei legal, assim, mentira, sério? Enfim. Fora de sério. Vamos tratar aqui sobre o assunto, Bruninha. O que a gente vai falar? Qual será a primeira pergunta para a Vanessa? Eu gosto, vamos lá. Você adora umas perguntas assim meio... polêmicas. Eu tô ficando conhecida nesse podcast como a menina da polêmica, jamais. Léo Dias da Bahia. Mas hoje o assunto é sério. Na Estação Pet a gente tem o Rodrigo Hilbert da Bahia. Hoje o assunto é sério. Vamos começar por como você define essa relação saúde mental e redes sociais? Como você definiria isso? Se é que é possível definir isso? Pois é, eu acho que não é tão possível definir. A gente, na psicologia, a gente aprende que não dá para ter respostas tão exatas, né? Então, vamos só abordando as coisas, passando pela borda dos conceitos, e a gente vai abrindo eles e conversando sobre isso, tá? Então, assim, o que eu peguei aqui foi o que é saúde mental e o que a gente está chamando de rede social e de mundo virtual, né? Então, como é que a gente poderia definir saúde mental? A OMS, ela tem uma definição de saúde mental muito engessada, né, estruturada. Ela vai dizer assim, ó, a saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo percebe suas próprias habilidades, pode lidar com o estresse cotidiano, pode trabalhar produtivamente, queria sinalizar essa palavra aí, e é capaz de contribuir com a sua comunidade. Então, assim, me parece, não sei o que parece para vocês, opinem também, porque eu acho que é um bate-papo, né? Sim. Uhum. Mas me parece uma definição muito funcional e, assim, focada no desempenho. Muito quadradona, Muito né? operário. Isso, muito capitalista, sabe, checklist, né? tipo, você é produtivo? Sim. Muito Você é isso? Sim. Você muito tem de exatas e pouco de humanas. Exato. Então, assim, é importante a gente pensar na abrangência disso, né? Então, assim, Freud vai dizer pra gente que quando a nossa vida tá equilibrada, o que é muito difícil, porque a gente está sempre vivendo numa corda bamba, né? Para lá e para cá. Mas é quando duas esferas estão em consonância, que é você está bem no amor e está bem no trabalho. Então, a gente poderia começar a falar sobre saúde mental falando sobre essas esferas, né? Mas, assim, a gente vai ter na vida sempre essas outras dimensões, né? A cultura, a linguagem, a interação com o outro. Vai ter o amor, vai ter o trabalho, enfim. Mas é importante considerar também o sofrimento. Porque na vida a gente vai sofrer em algum momento, né?
não é só flores. Tem os espinhos também. Então, acho que hoje a gente está vivendo um momento em que as pessoas não querem sofrer, né? Não querem se deparar com frustrações. Querem mostrar felicidade. E aí eu faço um parêntese aqui que a gente também não está preparando gerações para isso, né? Eu vejo muito, hoje em dia, muitos pais querem blindar muito os filhos, por exemplo, querendo evitar que ele passe por questões que a pessoa viveu, né, privar isso, sendo que, na verdade, a frustração também faz parte da vida, né? É hiper necessário que a criança seja frustrada e seja exposta a limites. Tá vendo, Maria Né? Flor? É a filha dele. É a filha dele? É a filha dele. É um recado para os pais, na verdade, né? De dizer, apresente o limite para os seus filhos, apresente Não, certas isso frustrações. merece que você fale olhando para aquela câmera ali. Com certeza. Manda um recado para os pais de casa. Sem querer dar tantos conselhos, mas assim, se você não expuser seus filhos a algumas frustrações e alguns limites, eles vão crescer de forma que eles vão se deparar com um mundo que é muito difícil para eles de sobreviver, né? De lidar. Então aí a gente vai ter esses episódios de depressão, né? Que a gente se vê se alastrar por aí como uma epidemia, né? Tá todo mundo deprimido. Por quê? Porque não deseja. Se você não deseja... A falta é o imperativo para o desejo. Imperativo não, acho que não é bem essa palavra. Mas assim, vamos O excesso, talvez? Vamos com calma. Uhum. Se eu tenho um celular, eu não vou desejar um celular. A falta do celular vai me fazer desejar um celular. Então, a falta que gera desejo. O que é a depressão? É a falta do desejo. É a falta da falta. Por quê? Porque eu tenho tudo. Não preciso de nada. Não precisa ter Me lembrou falta. de um certo livro, acho que é a Falta que a Falta Faz. Tem um livro chamado assim. Tem. Que eu acho que é da bola, que ela tenta se completar, enfim. Mas essa questão da limitação me fez lembrar de um caso que eu tô vivendo. Gatilhos, né? Meu Deus. Não, Esse vai ser um episódio pautado em gatilhos. Não é nem gatilhos, mas me fez lembrar o quão importante é você realmente dar limites para as crianças, porque no final vai prejudicar em todos os fatores da vida, não é só no pessoal, mas também como profissional. Tem pessoas com 40, 50, 60 anos de idade que não sabem receber um não. Não sabe ver uma pessoa ser... Isso vai ser uma crítica, na verdade. receber uma crítica ou ser promovida primeiro que ela, porque ela não tem capacidade, ela não reconhece isso. Aí se apega ao etarismo. Aí, no fim das contas, quando você vai olhar a criação dessa pessoa... Olha só, mulher. Olha só. Não, É essa Jó, filha tá Jó, é olhando aqui. fofoca. É fofoca. Disse-me disse. Ai, Ó, desculpe. Desculpe, não deu. Mas tem você propõe conexão. um ponto interessante aí, porque quando a gente, pelo menos a gente que consome muito as redes sociais por conta do trabalho, a gente enxerga muito isso. Os dois extremos. O extremo do ficar se espelhando em uma realidade que só existe dentro da rede social e muitas vezes se achar incapaz Essa ou... Matrix, né? Falar, ai meu Deus, eu não estou conseguindo, eu não estou conquistando, sofro disso, assumo. Que todo mundo Né? consegue ou não. Não é possível, todo mundo consegue ou não. Todo mundo consegue acordar às 5 horas da manhã pra malhar. Eu não E eu consigo. aposto também que dentro das redes sociais a gente também tem muito esse de, ai, pra quê? Tá tudo uma merda, tá tudo ruim, tá tudo, ninguém consegue, o mundo tá acabando, tá tudo pegando fogo. Eu acho que, Fica nesses polos, esses dois né? extremos. Fica no extremo. Eu acho isso tão perigoso. Óbvio que a pandemia terminou dando um impulso pra gente Maximizar, abordar a saúde mental. Aham. E, inclusive, valorizar a sua profissão, que é uma profissão que a gente sabe que durante muito Aliás, tempo... estamos aqui com duas profissões que foram estritamente valorizadas após a pandemia. Durante a Sim. pandemia. Que foi os profissionais de imprensa que estavam trazendo as informações até então que ninguém conhecia sobre os assuntos que estavam sendo abordados e a questão da psicologia, Sim. que foi fundamental para que a gente não surtasse de vez, né? Aham. Mas eu acho que você tocou no ponto principal aí, a questão do espelhamento, né? Eu vejo a vida do outro ali na tela. Então, essa relação com o outro mudou. Falando agora das redes sociais, né? Que a gente falou sobre saúde mental. Então, falando sobre essa questão de redes sociais. Eu queria só fazer uma ressalva antes, porque a gente não fala mais redes sociais virtuais. Já se compreende que redes sociais são as virtual. virtuais, né? Sendo que a vida offline é isso Existe. aqui, é isso Sim. aqui que nós temos, né? Esse apoio, esse poder contar com o outro, isso é rede, né? Mas então, a questão do espelhamento, quando a relação com o outro mudou quando a gente está no virtual, porque eu vejo um outro muito idealizado ali. E eu quero também corresponder ao meu ideal, né? Então, claro, as pessoas não vão ficar compartilhando fracassos.
E eu acho que é isso que traz o grande mal-estar, o grande sofrimento mental de estar inserido nas redes de uma forma excessiva. Porque você vai estar sempre se deparando com o melhor que o outro pode oferecer e se comparando com aquilo e se achando pior, né? Se desvalorizando a si mesmo. E esse melhor, muitas vezes, não é o melhor real. Às vezes, aquilo dali é um melhor Falsificado. editado. Total, filtros, né? Sim, E a filtros. performance. Mas e o outro extremo? E quando as pessoas tentam fazer o comparativo de quem sofre mais? Porque tem essa também, não só nas Tem. redes sociais virtuais, Na como vida também na também. vida. As Tem. pessoas Tem gostam uma de disputa. comparar quem sofre mais. O que a psicologia diz sobre isso? Para nessa Freud vai falar competitividade? da pulsão de morte, né? De que a gente, entre aspas, gosta de sofrer. Não é exatamente que gosta de sofrer, mas assim, a gente encontra uma satisfação no sofrimento. Então, o sofrimento vai estar aí. Só que é como se a gente tivesse uma repetição que nos coloca de volta a esse mesmo lugar. E a gente vai de novo para esse mesmo lugar apenas porque é conhecido. Né? Então, existe um conforto aí de você estar no mais do mesmo, que é outra coisa que a rede, né, alimenta. Proporciona O algoritmo a ele bolha. vai te dar mais do mesmo, vai te deixar na mesma bolha, na mesma tribo. Hipnotizado. Sim. Saudades Orkut, entendeu? Orkut, na época do Orkut, o algoritmo não era cruel desse jeito. Não gente. peguei essa época, não. Como não? A gente tem a mesma idade. Eu sei que tem, mas tipo, eu não. Mas Eu entrei ela nas era redes. ela era barrada na rede social. Eu só entrei na rede. Eu só entrei no Facebook com 14 anos, gente. Juro. É. 14. O que você estava falando nessa questão do espelhamento, toca num lugar, assim, em um tema bastante questionado por muitos, né? Que é a questão dos influenciadores. Pessoas que virou praticamente uma profissão, você influenciar pessoas. E aí tem outra profissão que é você ser coach, que é você dizer o que a pessoa praticamente vai fazer. Tem que fazer para dar Assim, certo. qual é essa necessidade de se ter, né? O que a senhora pensa sobre isso? E é um boom, né? Que se a gente É um fala boom. de redes sociais, hoje em Quanto dia a o que gente se ficou vende... carente, quanto a gente ficou carente de pessoas para ou dizer o que a gente tem que fazer ou dar um exemplo de como se viver. Eu acho que tem uma grande transformação aí que aconteceu, né? A gente passou a viver numa sociedade muito horizontal. A gente perdeu muito as hierarquias, o respeito à autoridade, né? O respeito a pais, o respeito a professores, o respeito a presidentes, enfim. Então, a gente teve uma mudança de que hoje se respeita a celebridade, se respeita esses que são os influenciadores, né? E eu acho que essa horizontalização se deu por conta também do advento da internet. Porque a gente precisou que os filhos começassem a ensinar aos pais como manipular aquilo, né? Como manusear, como mexer. Então, os papéis se inverteram, né? Os filhos começaram a ensinar os pais. Então, eu digo até um exemplo assim, que eu acho que é muito simbólico. A gente passa a escrever com letras apenas minúsculas, né? Tem gente que não escreve com letras maiúsculas e minúsculas. É só minúsculo. Ou seja, perdeu-se a hierarquia, né? Não tem maior e menor. É só o outro semelhante ali. É todo mundo igual, né? Então, aí a gente fica na carência de... E, sim, quem é essa referência, né? Eu vou seguir quem? E aí surgem os influenciadores, né? As celebridades. Eu vou viajar um pouco, mas isso contribui de alguma forma à polarização, não especificamente política, mas social também, a divisão de lados, a procura por um inimigo em comum. Isso ajuda de alguma forma, essa horizontalização? Eu acho que a polarização pode estar mais relacionada a essa coisa da bolha, né? Da tribo. Porque a gente ali na rede, a gente fica vendo mais do mesmo. E a gente achando que todo mundo pensa igual a gente. Então, você não se expõe ao diferente, você não se expõe à alteridade, né? O outro pode pensar diferente de mim, o outro pode trazer uma coisa nova, pode discordar, enfim. Então, você fica vendo só o seu próprio mundo. Quando você sai, que você vê que o mundo é diferente do seu, aí vira um grande choque. Então, ódio ao outro, né? Não aceito você como você é. Não, o mundo é vermelho, não, o mundo é azul. E aí fica nessa... Uma caverna de Platão, se não me engano. Agora, uma pergunta curiosa, né? Como é o contato de Vanessa com as redes sociais?
Eu tento me... Assim, eu faço análise há 15 anos, né? Então, não é à toa que você começa a ficar consciente de algumas coisas. Então, quando eu percebo que aquilo está me adoecendo no sentido de... tô postando com uma certa... querendo receber algo em troca, né? Ou então, estou me sentindo muito, muito viciada nisso. Então, eu vou tentando me autorregular. Aí tem horas também que eu fico bem afastada, assim, né? Dar um time mesmo para poder respirar a vida aqui fora. A vida offline, lembrar que essa vida existe, né? Agora, existem pessoas que não conseguem parar, não. Elas sabem que a rede social está prejudicando essas coisas, mas elas sentem aquela necessidade de ter que acompanhar tudo. O que você orientaria? Qual seria a sua orientação para essa pessoa? Então, eu acho assim... É importante a gente olhar para aquilo que está trazendo um certo sofrimento, um certo incômodo e tentar descobrir a razão daquilo, né? Por que eu estou aqui demais na rede? É porque eu preciso trabalhar? É porque eu estou sentindo falta, uma carência e estou buscando isso? É porque eu quero que as pessoas me elogiem, me validem, curtam, compartilhem as coisas que eu estou postando, né? Eu acho que é importante primeiro responder isso, para depois saber como agir, né? Para depois saber como é que eu devo me regular aqui, né? Tiro as notificações, é isso que me deixa ansiosa, receber aquilo toda hora, e aí eu tenho uma urgência, que é outra coisa também, né? A gente teve uma transformação do tempo e do espaço com o virtual. Tem um autor que diz, o tempo foi para o espaço. Ou seja, a gente vive num tempo de urgência hoje, né? Tudo é para ontem. E tudo é acelerado. Sim. Tudo bem que a sociedade, ela está o tempo todo, desde o início, tentando, acelerando aos poucos, né? Se você for pensar assim, nos meios de transporte, né? A gente andava em cima dos cavalos, depois carroça. charrete, carroça, e aí vai moto, carro, avião, helicóptero. Então, Trem-bala. Foguete. Trem-bala. Então, a gente vai ter formas, a gente vai sempre buscando uma forma de aprimorar. Mais rápida. E acelerar. Então, pensando nos meios de comunicação também, vocês... não vou falar aqui na frente de Estamos vocês. cientes. Vocês podem dar os exemplos aí de vocês, né? Sim. Como a gente foi acelerando isso. Sim. Mas aí tinha mensageiros, depois cartas e depois telégrafos e nanã. E fax. E hoje em dia, Hoje em dia, um é WhatsApp... literalmente tudo para ontem. Que você, se você tem a notificação ativada, você recebe imediatamente e você pode responder imediatamente também, né? E assim, e a aceleração do áudio do WhatsApp, né? Isso Até que aí... nível a gente chegou, né? Então assim, para onde que a gente vai com tanta aceleração, né? E como isso tem repercussão na nossa subjetividade de viver na urgência, viver correndo. Eu digo assim, até as comidas são instantâneas, né? Porque não existe tempo para nada, né? A gente falando da cozinha agora, né? Tudo é feito também para acelerar a sua vida. Então, era um ralador, agora é um processador, né? É comida pronta, comida congelada, comida instantânea. Você tira, não precisa nem descongelar. E já estão até A gente pensando em perdeu comida esse através intervalo. de pílulas, né? Já existem lugares que estão estudando isso. Deus me livre. Para que você, em 2 comprimidos, seja nutritivo para compor um almoço, por exemplo. Ai, gente, cozinhar é minha terapia, Deus me livre. Mas é isso, eu tava escutando uma entrevista essa semana no canal fechado e tinha um rapaz falando justamente isso, dessa questão da instantaneidade, como ela está afetando a forma do ser humano viver, né? Que ele falou que antigamente, né, no tempo medieval, na Idade Média, por exemplo, as pessoas escutavam música, era uma música com vários instrumentos, ela sentava e parava para degustar aquilo, aí ficava refletindo sobre aquilo. E não tinha, as músicas não tinham letras, na sua maioria. Era música clássica. E aquilo mexia com vários sentimentos da pessoa. E que hoje as pessoas, até essa forma automática de se fazer as coisas, às vezes as músicas, quanto mais novas elas são, mais fáceis elas são de você perder a memória. Hoje é mais fácil você ter uma música na memória, uma música da década de 70, de 80. Michael Jackson. De Michael Jackson, uma música de Tim Maia, que atravessa gerações. Mas a música de um artista que surgiu ano passado, você às vezes nem lembra.
Então, essa questão da instantaneidade, ela gera isso nas pessoas, desse correr atrás. E do estímulo também, porque eu acho que isso é uma coisa que eu tenho reparado, inclusive em coisas infantis. Eu tenho agora a criança ao meu redor, e aí meus irmãos, vocês conheceram, meus irmãos estiveram aqui hoje, gente, vocês perderam. Na época que meus irmãos eram bebês, era Galinha Pintadinha, esse tipo de desenho, que já é um desenho super estimulante, né, com cores bem vivas. E aí eu fui ver os desenhos dessa geração agora, de meu sobrinho. E, gente, é surreal. São letras que Galinha Pintadinha tinha ainda uma letrinha legal, uma historinha. As de hoje não. São frases repetidas 1000 vezes e um super estímulo de cores, de desenho, sabe? Um negócio que eu acredito que também já esteja introduzindo as crianças já nessa linha do ontem. E aí eu fico como uma pessoa que não está mais fazendo terapia, mas deveria voltar, pode brigar comigo. Qual é o impacto na nossa vida, na nossa sociedade, no nosso dia a dia, esse para ontem? O quão prejudicial, e se é prejudicial para a gente, eu acredito que seja, né? Que está todo mundo meio doido. Então, qual é o impacto, né? Eu acho que tem a questão da ansiedade aí, né? O que as pessoas chamam de ansiedade. A psicanálise vai chamar de angústia, né? Mas, assim, o que seria a ansiedade? É viver nessa pressa, né? Você não considera o tempo presente, você está sempre no futuro. Então, cria um senso de urgência que a urgência está em todo lugar. Ela não está só onde precisa. Tudo é urgente, né? Eu preciso responder logo as mensagens, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso correr, eu preciso tomar banho. Então, tudo virou muito acelerado. Acho que o impacto que tem... A gente pode falar por cada um de nós, né? Eu acho que na vida cotidiana mesmo, né? E nessa angústia de não conseguir também... se você vive assim, acelerado o tempo todo, para quê, né? Maria Rita Kel, que é uma psicanalista, ela diz... para quê? É para morrer mais cedo? A gente está correndo tanto... Para que motivo? Então, respira, né? Inclusive, a gente romantiza tanto essa... Romantiza não, a gente está com tanta pressa que o simples está sendo romantizado, altamente romantizado, inclusive. O assistir o pôr do sol, o fazer uma trilha, o ir numa praia, desligar o celular. Isso está sendo tudo romantizado justamente porque a gente está com tanta... Viver. Eu vi esse vídeo hoje. Gente, quem é que olhava para essa praia e dizia vamos instalar uma rotina de trabalho de 40 horas por dia, por semana? Maluco! Se você foi você... 44 você desfaça o que fez, enfim. E não só isso, né? Porque a gente vive nessa questão aí da ansiedade, do para ontem. A gente tem vivido uma sociedade psicologicamente doente. Ao ponto de, hoje em dia, ser um dos assuntos principais. O número de pessoas afastadas do ambiente de trabalho por questões psicológicas só sobe todos os anos. Não é possível que as pessoas não olhem. Óbvio que a gente vive em um mundo capitalista que dinheiro move o mundo e o tempo é dinheiro, literalmente. Mas não é possível que as pessoas não olhem e, sabe, deem um time. Às vezes eu fico mal, assim, no dia que eu fico mais reflexiva, na bad vibes, eu fico tipo, tá, e aí, como é que eu rompo com esse ciclo vicioso? Porque eu não consigo. E o pior é que já foi explicado por A mais B, que isso não resolve a questão. Porque se a gente pegar os grandes pensadores, né, os filósofos, antigamente, eles não tinham uma profissão só. Né? Você pega... Eram escritores, era matemático, Galileu Galilei, não sei quantas profissões. Existia um tempo para você aprender as coisas. Né? Hoje em dia, não existe esse tempo. Então, por mais especializado que você seja, você não tem tantas... não consegue contribuir tanto, a humanidade ela não consegue contribuir tanto quanto se contribui um dia que você teve tempo para poder maturar as coisas. Você já está atrasado já. Eu acho que a gente... É importante a gente refletir nossa época também, sem nem romantizar ela, nem demonizar. Sim. Porque em todas as épocas da humanidade, a gente vai ter... problemas e soluções. Né? A gente vai vivendo, tentando encontrar soluções para os problemas anteriores, só que nisso a gente encontra novos problemas. Então, nas décadas passadas,
existia também um sofrimento, né? Não da forma como a gente sofre hoje, mas existia. Então, você falou aí dos filósofos, né? Desenvolva um pouquinho essa fala para eu poder fazer um contraponto com hoje. Porque eles tinham mais tempo para poder se dedicar a várias coisas, né? Hoje a gente não tem esse tempo, porque a gente se prende muito, mas não consegue aprofundar nada. Isso, isso. Tem uma vantagem e uma desvantagem. Se, por um lado, a gente tem uma gama de informações, acesso a muitas coisas, por outro lado, a gente tem uma superficialidade. Exato. Então, em tudo, a gente vai ter esses polos, né? De uma perda e de um ganho. Agora, mudando aqui, que foi uma coisa que passou pela minha mente, assim, que eu sempre tive curiosidade para perguntar a uma psicóloga ou um psicólogo. Você acredita que a nossa geração, a geração depois da gente, é uma geração que tem adoecido muito ou é a primeira geração que tem se preocupado com essas questões psicológicas? Boa. Porque a gente ouve muito, né, que essa é a geração da depressão, é a geração da ansiedade. Só que aí quando a gente Mais vai- fresca. Só que quando a gente vai analisar com amor e carinho, aquele tio problemático Esse também tinha teve alguma diagnóstico antes, coisa. né? Era desconhecido. Teve muita gente que, há décadas atrás, que sofriam e que não tinham diagnóstico pelo desconhecimento Tipo, e pela falta de informação. você, enfim, e aí desencadeava outras coisas, né? E aí, você, enquanto profissional da área, você acha que as pessoas, nós somos a primeira geração aí atrás ou não? Nós realmente estamos enfrentando um novo desafio? Eu acho que a psicologia é uma ciência muito nova, para falar a verdade, né? Eu vou chutar aqui de 100 anos para cá, pensando aí nos textos de Freud. Mas Freud inaugura a psicanálise, não necessariamente a psicologia, né? A psicologia veio um pouquinho depois. Então, tudo é muito novo. A forma de sofrer vai mudando com o tempo também. Então, eu me lembro de... A sociologia, né? Ela traz isso, de que as coisas são relativas. Se você tem em um lugar uma pessoa que fala línguas estranhas, ela ali pode ser considerada um santo. Uhum. Mas em outro lugar ela pode ser considerada um louco. Então depende de como a sociedade vê aquilo, né? Aquele mal-estar. Aquilo pode ser um mal-estar ou pode ser uma mediunidade, pode ser... Então, da mesma forma hoje, né? Eu acho que a nossa forma de sofrer mudou. Por quê? Porque o mundo mudou. Então, se antes você não tinha o virtual, hoje você tem. É claro que isso vai ter consequências diferentes, né? Na nossa forma tanto de crescer, de se desenvolver, de olhar para a realidade de forma diferente, como de sofrer, como de experimentar esse mal-estar. Então, sim, eu acho que tem coisas, isso aí que você trouxe, da ansiedade, né, da depressão, acho que principalmente a ansiedade, assim, é algo bem específico da aceleração. Bem nosso, né? Bem dessa urgência, né? Agora eu vou dizer uma coisa para todos vocês. Durante a pandemia, fiquei muito ansiosa. Quem não? Quem não? Durante a pandemia, sabe o que eu fiz com esse celular? Coloquei no silencioso ou no vibra. Eu não sei que música é quando alguém me liga. Não sei. Isso aqui foi só para remediar a questão da minha ansiedade mesmo. Gente, o meu nem vibra e eu não sei se isso é bom ou ruim, porque eu tô inteiro olhando para ver se alguém me mandou mensagem, se chegou alguma coisa, então... Até a palavra urgente. Eu peguei uma Um aversão ranço. a essa palavra urgente. Se é urgente, era para ter pedido há 3 dias atrás. Começa por aí. Gente, não dá. Eu fiz muitas coisas durante essa pandemia para eu conseguir sair dessa crise constante de pânico e ansiedade. Uma delas foi colocar esse celular no silencioso. Outra foi aproveitar mais a vida. Eu não quis isso de sair, porque eu não saía. Tô saindo mais por agora. Tô até preta, gente. É isso aí, entendeu? Sol de Salvador. Só de Veracruz. Gente, Veracruz é linda, tá? Você é a garota propaganda de Veracruz. Linda. Tá, pronto, parei. É isso. A gente que não tem essa oportunidade, né, de morar em Veracruz, tem que viver na correria louca de Salvador. Lá E eu tô na aí, cidade do sol e nem bronzeada tô. E aí a gente me vem um questionamento na cabeça assim, Vanessa, como a gente perceber que está acontecendo algo, o quanto aquilo está sendo nocivo para a gente a nível de consumo de rede social, como é que a gente consegue, qual seria assim a linha tênue entre, até aqui é aceitável, a partir daqui realmente eu preciso, tem algo errado aí, a gente precisa se avaliar.
Adorei essa linha tênue, porque é isso, a vida é viver nessa linha tênue, né? Qual é a diferença do normal e do patológico? Sim. A gente fica ali, é uma linha tênue. Mas me parece que a gente percebe quando está sofrendo, né? A gente percebe que aquilo está causando algum prejuízo. Talvez a gente não saiba como resolver, mas quando você sente que aquilo está te prejudicando, você detecta. Não é não? O que você acha? Mas tem gente que se nega. Tipo, aquela típica frase, vamos dar um jeito. Você sabe qual é o problema, qual é a raiz do problema. Normalmente pode ser uma pessoa, um trabalho, um objeto na sua casa, um projeto. A pessoa sabe que o problema vem dali, mas ela não corta. Ela ignora, tenta empurrar com a barriga até que não aguente mais, ou vai até o final. Finge que Ou o problema não é finge. aquele. É. Então tem gente que Autonegação, ignora. né? Mesmo que saiba onde está mesmo que saiba onde. Eu acho que o primeiro problema é saber onde está o problema. Mas quando a pessoa sabe, ignora. E aí? Bom, aí é uma responsabilidade dela, né? Ignorar. Aí ela vai se prejudicar. Ou vai sofrer as consequências disso, porque a psicanálise fala, você é responsável pela sua vida. Então, se responsabilize pelas suas escolhas, né? Pelas suas atitudes. Então, se a pessoa tá vendo que aquilo tá indo nessa direção e quer continuar indo, ela também é livre para ir, né? Uhum. Você considera, uma coisa também que eu percebi bastante, você considera que seguir pessoas que combinem com você, mesmo que influencie, assim, contribua para essa coisa de bolha, mas na questão do espelhamento, acho que essa é a palavra que você utilizou. Por exemplo, eu sou uma mulher preta, cheinha, não sou, como é? Padrão. Nossa, isso aqui vai ser polêmica. Não sou padrão no estilo calça 36, essas coisas e tal. Se eu seguir pessoas magras, eu vou me sentir muito mal com o meu corpo. Mas quando eu sigo pessoas com um corpo semelhante ao meu, eu me sinto extremamente tranquila. Porque eu consigo me ver nela, ela usando um tipo de roupa específico, consigo me espelhar. Você acha que você seguir pessoas que pareçam com você ajuda nessa questão de saúde mental, até no quesito de autoestima? Acha que ajuda nesse sentido? É porque eu pensei em uma outra coisa aqui para te perguntar e até me perdi no final da sua fala. Mas olha só, o que eu ia dizer era o seguinte. E quando você sai na rua, que você vê pessoas que são menos cheinhas que você e mais cheinhas que você, como é que você se sente? Posso falar a palavra irreverente? Eu sinto nada. Você decide. Eu não sinto nada, de verdade. Pronto, porque é isso, todo mundo é único, né? Sim. Então eu não preciso nem seguir alguém idêntico a mim, nem o meu ideal, que era, eu queria ser um pouco mais magra. Entende? Então, mas é isso, o mundo é essa diversidade. E eu acho que é isso que a gente perde quando está na rede. Porque tudo vira padrão. ideal. Então, no fundo, é um ensimesmamento, né? A gente fica em contato consigo e com o nosso... O melhor que eu queria ser, que é o nosso ideal de eu. A gente fica em contato com isso o tempo inteiro. Então, você não tem contato com a diferença. Você tem contato com o outro, que é um outro semelhante a você, ou assim, como você disse, bem parecido comigo, ou aquilo que eu gostaria de ser. Então, eu fico diante de um eu avaliador muito grande. Né? Você não está diante de um outro, de uma companhia, de um amigo que diz assim, beleza, que você pode ser um pouco cheinha, mas olha, tá tudo bem, né? Você não está acima do peso, você não está... O biotipo às vezes é esse, seus pais são como? Né? Então, você não tem um olhar, vou dizer assim, de aconchego, né? Mas assim, um olhar que um outro te diga algo que possa relativizar aquela cobrança que você faz a si mesmo. Sim. Porque essa questão de corpo pega muito pesado em muitas pessoas. E nas redes sociais há muita demonstração de corpos aí, sejam reais ou irreais. Irreais porque são frutos do procedimento estético. Mas eu acho também que é muito também criação de narrativa, né? Porque quando assim, algumas pessoas elas detectam algumas dores e tipo, vou comprar essa dor, vou tentar atacar esse público que sente essa dor, por exemplo. Você deu a questão aí do acima do peso, né? Tem muito influenciador gordo que comprou essa narrativa para construir prova. Vou dizer que é tudo bem, não tem problema ser gordo, que realmente não tem, mas que tem pessoas ali que precisavam ouvir aquilo. Então, eu acho que os influenciadores atacam muito isso. Eles atacam onde você a falar e criar narrativas que
que como a doutora falou, causa um aconchego para você. E aí acaba gerando esse espelhamento e acaba gerando a questão da bolha. Sabe uma coisa que eu achei interessante desse pequeno trecho aqui? O conselho que você deu para as crianças está sendo amplamente aplicável Pra a adultos. gente, cambá de burro velho, que está aí nas redes sociais. É exatamente a mesma coisa, a gente não quer se frustrar. E as redes sociais se tornou um lugar de aconchego. E aí, como educar crianças, sendo que você Bem não é grandinhas, dono do- olha só. Um lugar de aconchego e sofrimento, né? Porque é isso. Os dois extremos. É. Eu já passei pelos dois. Assim, quando eu estava ali na adolescência, na pré-adolescência, eu sempre consumi muito digital, porque minha avó não deixava sair. Então, ela me deu um notebook de consolação. Coitada. Coitada, se ela soubesse que eu já aprontei naquele... Enfim. E chegou um momento em que o que eu consumia, lá na época que a internet era tudo mato, e o que é que se tinha na rede social? Eram as meninas, né, para as meninas, eram as meninas mais ricas e bem padrão, assim, bem padrãozinha, mostrando essa vida de luxo. Então, a gente tinha, na época que eu cheguei, né, tinha ali, que era o auge, era a Flávia Pavanelli, que ela era o exemplo do que as meninas gostariam de ser. E aí, em contraponto, tinha eu, né, eu, em Campinas de Brotas, num lugar que só entra quem conhece, e um notebook que, na minha rua, na época que eu tive notebook, eu acho que só tinham 3 pessoas, tipo, dos adolescentezinhos, assim, que tinham computador, tanto que na época, antes de eu ter o meu, minha avó só me deu o meu para parar de pedir para ir pra rua, só. Ela literalmente se apertou para fazer isso. Mas eu lembro que na época só tinha um amigo nosso que tinha, e o computador dele era meio que o computador da rua inteira, que era o que todo mundo usava. Que bom, né? É. Porque assim, vocês tinham algum outro contato ali Sim, com o outro. Uma sim. comunidade. É. E aí eu lembro que essa questão do amadurecimento, né? Chegou uma época em que eu estava consumindo tanto isso e que isso estava me deixando tão frustrada. Que eu falava, gente, eu quero chegar nesse lugar, mas eu nunca vou chegar nesse lugar. Porque como é que... Quando eu entendi que a amiga, ela tá ali porque ela nasceu em uma família que tem uma condição financeira boa, em um lugar que você, para chegar, vai ter que ralar muito e que mesmo ralando nunca chegue, eu fiz o inverso. Eu fiz isso daí, que foi a época em que as pessoas começaram a pautar na internet o oposto. Essa vida de internet não necessariamente é uma vida real, existe um outro lado, existem outros lugares que não era apenas São Paulo e Rio, que não é apenas condomínio de luxo, que não é apenas viagem. Óbvio que segue sendo minha meta, entendeu? Só tenho essa vida para ir para Maldivas. Mas foi uma coisa que dentro da internet eu terminei literalmente parando de consumir muito blogueira, tanto que hoje eu sou péssima para seguir pessoas. Eu termino seguindo pessoas que eu convivo ou já convivi. Eu não consigo mais consumir, no Instagram principalmente, conteúdo de influência. Porque quando eu vou ver o conteúdo dessas pessoas, eu me acho, tipo, gente, não está agregando em nada. Para mim é uma vida que tipo, é a mesma coisa que eu estivesse assistindo uma novela. É um negócio muito narrativo, assim, Sim. sabe? Muito roteirizado. E é uma coisa que eu vejo que algumas pessoas, não sei se por a gente já ter estudado isso, né? Porque a gente estuda roteiro, a gente estuda storytelling. Mas eu não sei se por eu ter estudado isso, mas eu vejo que muitas pessoas não têm essa consciência. E não tem também essa consciência quando a gente fala da parte de saúde mental. Eu vejo pessoas que são nesse lugar, atacando pessoas que estão nesse lugar. Não sei por qual motivo, nunca consigo entender. E eu vejo o oposto também. As pessoas consumindo nesse anseio de eu quero, mas não é a sua realidade. Enfim, falei demais. Eu tô num negócio de uns Não, desabafos isso é nesse ótimo. pod, menina, que tá Ela babado. não aguenta ver uma psicóloga que ela começa a Eu vou e vai. Mas eu acho bem legal isso de seguir pessoas que você conhece. Por quê? Porque você sabe como é a vida daquela pessoa, você sabe os perrengues que ela passa, você sabe os dias de luta, né? sabe que tem uma realidade ali fora a rede social, né? Sim. E aí, muitas vezes, o que a gente vai postar? A gente vai postar um pôr do sol, uma conquista, né? Os dias de glória. Mas você, na vida real, sabe do todo daquela pessoa. Então, fica um pouco mais dialetizável isso. E quando você vê a pessoa postar um dia de glória, você conhece o dia dela de dor. E talvez isso para você seja mais valoroso. Puxa, fulana que estava passando por aquilo, pô, que bom que ela conquistou aquilo Que ali. bom que ela tá feliz. Aham. Exato. Então você consegue conhecer o tudo.
Eu acho que o seu desabafo aí, ele traz várias semi-nuances aí. E esse que a doutora falou, eu achei muito interessante. Eu trago mais um, que foi a questão de você compartilhar algo. Que hoje em dia, a digitalização da brincadeira da criança faz com que ela crie... perca isso que eu tive muito, que era de compartilhar o que a gente não tinha. Você tem se complementar. Você tem um carrinho, eu tenho uma bola, vamos trocar, vamos diversificar. Agora eu brinco com um carro, você brinca com outro. A gente não tem mais isso. E quando eu dou minha bola para você, eu fico sem o meu carro. Sim. Olha que interessante isso, né? Muito bom exemplo. Nunca tinha parado pra notar isso. Aí a gente vê que a gente não tem a menor noção do real impacto das redes sociais e do digital da nossa sociedade e para onde ela está nos levando. Porque a gente não faz a menor ideia. Eu acho que tem o quê? Essa é a verdadeira geração. As anteriores, né? Que literalmente nasceram no digital. Pedro pegou o antes e o depois. Eu peguei quando a internet começou a crescer. Mas uma geração que literalmente nasceu, cresceu e convive com isso, a gente não faz a menor ideia de aonde vai dar, quais vão ser os problemas que vão enfrentar, se talvez isso aqui nem seja mais problema para eles, se eles já vão ter resolvido isso. Inclusive, eu estava conversando com um outro psicólogo, ele falou que as crianças de hoje não saberão ler isso aqui. Um relógio de ponteiro. Meus irmãos não sabem. Nossa. Eu E tenho é uma que coisa ensinar. assim, que eu olho automaticamente e já sei, mas eles... Porque parece que é um cálculo, sei lá o quê, mas pra mim é tão natural que pra mim é simples. Mas as crianças de hoje não vão conseguir ler isso aqui. É difícil. Se não tiver alguém para ensinar, realmente, Se né? não tiver pra ensinar. Mas a facilidade, não sei se eu posso dizer a facilidade. É porque a gente realmente foi ensinada a isso aqui. Depois que vê esse relógio mais... E querendo ou não, vem Traduzido. o oposto, né? Os pais estão muito no... É pra ontem, porque eu preciso botar comida na mesa, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso. E o celular e o digital terminou servindo de rede de apoio. Suprindo o papel que era. Rede de apoio. Eu não vou ter tempo de ensinar meu filho a ler um relógio de pulso se eu posso simplesmente Mostrar olha aqui, a ou pegar um pronto. relógio digital e dar pra ele. É por isso que a gente tem muitos casos de autismo hoje, né? Pela ausência da presença, né? Pela falta da convivência aí com o próprio ser humano, com o poder transmitir a vida nessa coisa mais simples mesmo, né? De ensinar a ler um relógio. Pera, destrincha isso Nossa, aí um pouco mais, porque eu Fale fiquei... mais sobre isso. Vamos lá. A gente tem uma vida hoje que é como? A mulher, ela tem outro lugar na sociedade do que ela tinha antes, né? Sim. A mulher hoje, se ela estiver fora do mercado de trabalho, isso é um sinal de impotência, né? É um sinal de... Pô, não é bem sucedida. Tivemos conquistas com isso, sim, mas tivemos consequências, né? Prejuízos. Dupla jornada de trabalho, você termina sendo dona de casa e profissional. Quando essa mulher é mãe, só aumenta essa carga de trabalho dela, né? Então, o que você vê muitas vezes as mães fazerem? Deixa o menino lá brincando sozinho. Às vezes não é nem com a tela. Pior se for com a tela. E vai resolver as coisas de casa. Por quê? Porque ela já chegou do trabalho com pouco tempo para resolver as coisas que ela precisa. Então, você vê que quando você tem uma mãe que naquele dia passou mais tempo com seu filho, o filho está mais tranquilo, né? Chega na escola menos estressado. Mas é isso, a criança às vezes está carente dessa presença, né? Desse brincar junto, Mas essa ausência, e óbvio que a gente também precisa tocar no tópico que muitas das vezes essa é a única opção que a mãe tem. Isso, não quero romantizar aqui, desculpe, não quero romantizar aqui dizendo que mães, mudem a sua rotina agora, saiam do trabalho ou, né, deem mais atenção para os seus filhos de forma XYZ. Não. Mas é o equilíbrio dessas coisas que é difícil, porque a vida é isso, né? A vida é difícil. Mas a minha curiosidade encontrar esse é essa relação com o autismo, porque não é a minha expertise, né? Mas o autismo está muito relacionado tem a questão genética e ao que mais? O que é o autismo? A gente está descobrindo, né? A gente não sabe dizer necessariamente o que é. Mas a gente tem isso aí que aponta muito a forma como as crianças estão se subjetivando hoje, né? E a forma que a gente está maternando essas crianças. Mudou.
Maternando Então- em que sentido, doutora? Maternando nesse sentido De criação? Então, como é que se dá atenção? Como é que se cria as crianças hoje? Você deixa a criança em tempo integral na escola, né? E eu tô falando isso aqui, gente, é uma opinião... Pessoal. Assim, outras pessoas podem dizer de outra forma, né? Sim. Mas isso é uma visão que eu tenho. E que, é claro, nada é definido, né? Nada é definitivo. Mas a gente tem uma forma diferente de agir hoje, né? Assim como a gente sofre diferente porque a gente tem a presença do virtual, a gente não tinha antes muitos casos de autismo. Por que estão surgindo agora? Né? Tem uma alimentação que mudou, tem um biológico que mudou, mas tem um social que mudou também. E o que é que mudou nessa criação dos Mas filhos? aí eu volto para aquela tecla. Será que nós estamos descobrindo uma grande quantidade de pessoas e crianças autistas? Ou será que já existia, mas não se era dado o diagnóstico? Eu vou muito nessa linha aí. Eu acredito que talvez o problema seja esse. Porque muitas das vezes a gente fala, não, esse menino não tem nada de errado, não. O pai dele é igual, o avô dele era igual. E tem pais dele era que, igual. e tem pais E que o avô não preferem tinha. morrer do que definir suas crianças como autistas, enfim, TDAH. Tem pais que não aceitam esse diagnóstico. Sabe? Conheço, Consideram sim. como... inclusive. Entendeu? Então, Eu concordo discordando. Vamos ver o que é Vamos. isso, né? É assim, por exemplo, eu estudei o bullying na minha dissertação de mestrado. O que é o bullying? No passado existia o bullying? Existia, mas não existia com esse nome. Então era bullying ou não era? Por quê? Porque não tinha a repercussão que tinha, né? Você tinha uma importunação, você tinha que colocar apelidos, mas qual era a consequência disso? Era, no fim da instância, o suicídio? Não. Então, por que agora as crianças serem pirraçadas umas pelas outras está gerando uma grande frustração a ponto de algumas crianças quererem se matar? Então, isso é uma outra coisa. Existe um nome para chamar isso, bullying. Então, isso é o nascimento de um novo mal-estar. Então, assim eu diria do autismo. Certo? De que... se você olhar para trás, você vai ver formas parecidas do que aparece hoje, né? Mas a gente tem um nome novo, então isso quer dizer algo. O que é, né? mas a minha preocupação é que, assim, como a gente... Todo dia a gente aprende algo novo. Certo? Certo. Assim como as doenças, diagnósticos, sintomas, tudo vai nascendo no quesito de definir um nome específico para X problema, X coisa. Mas parece que, ao descobrir, definir um nome específico para tal problema, o passado não se inclui na história. Tipo, se Leonardo da Vinci tivesse autismo, ele poderia ser classificado como autista. Enfim, é claro que o diagnóstico é muito mais destrinchado, muito mais cauteloso para você definir uma pessoa com X sintoma. Mas parece que, ao você definir o nome de um diagnóstico, você esquece o passado. Entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Por isso que entra a pergunta dela. Será que a gente... Que já existia e só não era nomeado? Será que a nossa geração é mais depressiva mesmo? Ou a gente realmente está olhando para o problema? Porque, para mim, Ana Raquel, mesmo eu com 24 anos, eu percebo que eu tenho muitos parentes que já tinham depressão há muito tempo, antes do nome depressão ficar popular. Conhecido. Mas não se Entendeu? chamava assim, né? Não se então chamava era assim. o quê? Eu esqueci o nome agora. Então se dizia o quê? Pois é, aquela pessoa tá acamada. Tristeza. Triste, Aquela pessoa... tá sem rumo, desgostoso. tá desgostoso. Mas será que esse passado já não existia, só apenas não tinha nomenclatura? Isso aí é uma dúvida mesmo de uma pessoa leiga, completamente Não, isso aí eu acho que é mais leiga. uma reflexão do que a gente tenta responder de fato, né? Então, aquilo era depressão ou não era? Se não tinha esse nome, era feito o quê com aquilo, né? Então, Era se jogado para debaixo do tapete, praticamente, né? Assim, como tudo que é desconhecido. Sim. Você não sabe lidar com. Sim. Assim como muitos diagnósticos, né? Você me falou aí que a psicologia tem relativamente um século, mais ou menos, foi aprendendo ao longo do tempo. Eu acho que a gente ainda está em construção disso tudo, né? É tudo muito novo. A gente está com uma mudança antropológica aí, sei lá, de uns 20 anos para cá, muito bruscas. Tipo, a gente levou 80 anos para evoluir de uma certa forma gradativa
E de 20 anos para cá, Tá a gente tudo a muito... gente deu uma explosão gigantesca, evoluiu de uma forma... A gente evoluiu em 20 e o que demorou para evoluir em 80. E a supor. tendência é que E seja a a próxima, tendência seja é que, ainda mais rápida que a com AI que A está vindo. tendência é que, sei lá, daqui a 5 anos a gente tem uma evolução, sei lá, dos últimos 20, enfim. Exatamente. E aí a gente volta para aquela temática de novo do aceleramento, né? A gente já está com o áudio do WhatsApp em 2, aqui a gente daqui vai estar em 10. Sim. Em acelerar 10 vezes. O que levanta sérias questões no qual o próximo passo, né? O que vai vir a partir daí? A gente fica tentando desvendar o futuro, né? É Não deixa de ser uma ansiedade aí, a gente Ansiedade. querer saber o que vai vir depois. causa mais uma Vamos patologia. tentar resolver pelo menos o que a gente tem aqui agora, né, na nossa frente. Vamos tentar lidar com isso. Acho que resolver é demais, mas tentar conviver. Agora, como a gente pode usar as redes sociais de uma forma mais consciente, equilibrada, que não vá nos prejudicar, quesito de saúde mental? Nossa, se eu soubesse também, ia ser ótimo. Poxa, nos ajude! Socorro! Uma receita, uma bula, não mas acho que existe. dicas mesmo, porque é isso, a gente tá tudo muito novo. Eu acredito que assim como a psicologia, dentro do jornalismo também, a gente enfrenta as nossas questões profissionais por essa aceleração, por esse boom do digital. Eu acredito que tá todo mundo, como o Pedro falou, tá todo mundo meio entendendo o que é que tá acontecendo enquanto vai acontecendo, Isso. né? Eu acho que ser dicas mesmo, baseado na psicologia, baseado na ciência, que nos ajude, de certa forma. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu acho que era isso que eu queria dizer quando a gente falou sobre... eu sou assim, né? Eu não consigo... Como é que você falou? Do prejuízo. A pessoa sabe que aquilo prejudica, mas não consegue sair dali, né? Ela ignora o problema. Às vezes, o virtual também é só a ponta do iceberg. O problema está em outro lugar. Como, por exemplo, tem gente que come demais, tem gente que come de menos. O problema não está exatamente na alimentação, mas está em outro lugar. Está numa carência, está numa falta, está na elaboração de um luto, né? Então, eu acho que é importante a gente estar atento a isso também. De que a minha compulsão pelo virtual é por quê? Né? Por que eu não estou conseguindo dar conta aqui? Então, o que eu diria é isso, né? De que a pessoa se pergunte quais são os prejuízos que aquilo está causando a ela e por que aquilo está acontecendo. Então, assim, é o quê? Eu estou hiperconectado, eu estou com quantas horas aqui de Instagram? Eu estou buscando o que nisso? Eu estou biscoitando, né? Eu estou querendo like, eu estou querendo... Eu quero ver muito sobre isso, né? Eu quero ficar na minha própria bolha. Então, acho que existem formas diferentes. As pessoas estão conectadas, hiperconectadas e sofrendo por isso, mas, às vezes, é de forma diferente, né? O que deixa você hiperconectada não é exatamente o que deixa ela hiperconectada. Então, eu acho que vale a pena essa reflexão. Por que eu estou fazendo isso? Né? Se perguntar mesmo e tentar se autorregular nesse sentido. Existem até uns aplicativos hoje, né, que dizem você está muito conectado. Sim. Hoje em dia dá pra você bloquear a quantidade de tempo que você fica no celular, que você fica em rede social. Dá, mas daí, né? Até Acho você que até- tomar essa atitude. Acho que até o próprio Instagram tem uma conta de um cliente que toda vez que eu passo, chega perto dos 15 minutos, fala: seu tempo diário de uso dessa rede está quase acabando. Aí tem duas opções. Ok, vou me retirar. Estender. E o outro é ignorar. Até a própria rede social também já está criando essa autorregulagem. Agora, enfim, né? Deveria ter só a opção de, ok, vou me retirar. Eu me senti... Diga. Pode falar, Tudo. Não, eu ia puxar outra coisa. Pode puxar. Puxa. Sinta-se à Mas eu vontade. cortei ele, não quer falar não, Pedro? Pode ficar à vontade. Não, eu ia falar sobre a questão do público e privado, que eu acho que é uma característica legal também da gente abordar. Sim. Porque sim. é como se fosse assim, tudo que é privado se tornou público, né? Eu posto aqui desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, como se isso fosse um filme, se fosse um teatro, né? Roteiro. Então, acho que tem várias coisas dentro disso aí, que é o quê? Primeiro, mostrar uma performance. A questão do espelho, do ideal, né? Então, não só eu olho para o outro achando ideal, como eu acho que eu tenho que mostrar a minha vida, né? De uma forma específica. Então, muitas vezes as pessoas estão teatralizando ali. Elas não estão vivendo de fato. Porque se eu estou filmando como eu estou acordando, eu já acordei, botei o celular lá, liguei o celular para acordar de novo, né? Não deixa de ser um teatro. Você não ia se filmar dormindo, né?
A não ser que deixe o celular Já ligado. all the time. Não, mas as pessoas não é que se isso. filmam chorando, meu Deus. Chorando. Vergonha alheia, hein? É vergonha Então, alheia. assim, me parece que a gente tá tão carente dessa conexão verdadeira com o outro, né? Porque o ser humano, ele nasce sozinho, mas ele não está só. No sentido de que a gente nasce muito desamparado. A gente precisa de outra pessoa para cuidar da gente. Senão, a gente morre, né? Sim. E a gente vai... a gente está vivendo numa sociedade em que o que se prepondera é o gerencie a sua própria vida. Seja empreendedor de si mesmo, né? Se ame. Como se você não precisasse de mais ninguém para nada. Seja autossuficiente. Seja pleno. Seja pleno. E isso dá o quê? Eu tenho que postar minha vida inteira porque eu preciso de alguém para me validar a minha existência. Né? Alguém que veja o que está acontecendo na minha vida. Porque não tem ninguém ao meu redor para dizer isso, para validar, para ver você fazendo um bolo. Né? Eu tenho que postar que fiz um bolo para outro dizer, que legal. Porque é o contraponto, né? Porque você está querendo ser pleno, mas depende de que alguém lhe Da valide para validação ser de alguém. pleno. Pois Porque é. se ninguém disser que você é pleno, Você não atingiu essa plenitude. Porque no fundo não dá para ser, né? A gente é sempre incompleto. É porque as pessoas querem ser sempre o 100% de tudo. 100% feliz, 100%... eu acho que essa plenitude, É. no final das contas, é o que a gente busca enquanto tá vivendo. não, mas aí Sem só nunca eu acho- alcançar. Isso mesmo, a gente está sempre em busca. Porque é o correr atrás da cenoura, né? Eu tô sempre querendo algo aqui. Quando eu consigo, agora eu quero outra coisa. Agora eu quero outra Mas coisa. uma coisa é você ter ciência disso. Tipo, eu sei, eu tenho uma plena consciência de que não vai existir a felicidade plena na minha vida. Mas eu tenho que ter essa expectativa, porque a partir do momento que eu achar que isso não vai ser palpável, eu perco praticamente o sentido disso. Mas eu não posso achar e me tornar refém de achar que aquilo não vai existir. Aham. Senão você não vai em busca Exato, também, né? Você não vai em busca. Então, assim, tem que haver um meio termo e um equilíbrio, né? É Total. necessário existir esse meio termo e equilíbrio. E a graça da vida é essa. Aham. E o que a gente perde hoje em dia é que as pessoas criam roteiro e acham que a vida tem que ser uma conta de matemática para todo mundo, sendo que cada um tem seus atravessamentos, cada um tem sua caminhada, sua jornada. A jornada é única de cada um, igual a impressão digital. A minha vida não vai ser igual a dela nem a do outro, nunca. Porque a gente não é a mesma pessoa, simplesmente por isso. Isso. Sim. E A o gente que eu- esquece, né? Que isso. cada um tem uma digital, cada um tem uma Sim. íris. Ninguém igual a ninguém. Os irmãos gêmeos não são iguais. Inclusive, Exato. estavam aqui de novo. Esses meus irmãos são gêmeos, eles são bem diferentes um do outro. Então, o que gera conflitos nas relações, eu acho que é muito por conta disso, é de você não entender. E aí volta para o início da conversa que a Vanessa trouxe, a questão da diversidade que é necessária. Você lidar com esse diverso e com o controverso, que também às vezes o controverso pode ser benéfico para você. Sim. Né? Já diria Te que- amplia a visão de mundo, né? Te mostra um novo horizonte. Pô, eu não pensava desse jeito. Mas o que as pessoas estão hoje? Intolerantes. Intolerantes com aquilo que é diferente a ela, né? Ao invés de ampliar, gera ódio, né? Gera guerra, gera disputa. Transforma em inimigo, algo para combater. De fato. E aí não se quer ouvir, enfim. O papo tá muito gostoso. Você que chegou até aqui, por favor, ative o nosso sininho aí. Uma conversa gostosa dessa aqui com a Vanessa Lima. Altamente reflexiva. Altamente reflexiva, um trend diferente, mas que infelizmente, assim como a vida é acelerada e o WhatsApp tem o X2, a Tá gente chegando também tem ao o nosso fim. tempo, né? E antes de finalizar, eu queria pedir para você que está aí em casa, enfim, na rua, ouvindo a gente apenas, que você comentasse como as redes sociais... Eita, calma, deixa eu começar tudo de novo. Gostaria que você comentasse como as redes sociais influenciam na sua... Sim. Pô, velho, o português foi embora da minha alma hoje, pera porque aí. não, mulher, que ficou... Tá, vamos de novo. Tá no trava-língua, né? Tá no trava-língua. Eu quero saber de você, como as redes sociais têm influenciado na sua saúde mental. Eu gostaria que vocês comentassem. E aí, no próximo episódio, eu mesmo, Bruninha, Peu, a gente vai ler aqui e também vai aproveitar para mandar um beijo, tá bom? Então, já fica
Sugestão de interação. Agora o português não travou. Voltou. Voltou. E antes que Pedro encerre definitivamente, vamos ao nosso merchan pessoal do dia. Bora. Vanessa, como a gente pode te encontrar nas redes sociais? Eu não gostei desse. Antes que Pedro encerre. É porque é Parece sempre até você eu sou que fazendo dá a papel notícia chato. que vai ter que acabar. Verdade. É sempre você, cara. É sempre você, cara. Eu tô ficando com a Mas forma de polêmica e você É o, que tem que nosso, é o nosso querido ali, Master, que disse que faltava 3 minutos. bater o tempo, entendeu? O X2 dele já tava ali. Já tá ativando o modo turbo ali. Sim, aí a sua fama é boca de afofó, o seu encerra... Encerra logo. Encerra logo. O meu vai ser o quê? Paz e amor? Tá quase lá. Quase Na menina de isso, Veracruz. Ó, vocês entendem. Mas bora lá, como é que a gente te acha, Vanessa? Olha, a gente tá falando de redes sociais hoje, né? Isso. Mas minha rede social tá bem desativada, assim, tá bem com teia de aranha. Vocês podem encontrar @psicologa.vanessa_lima. Tá lá, mas assim, acho que a última postagem foi há um ano atrás. Meta. Meta. Um dia eu chego lá, viu, gente? Ou não, também Mas que eu é já bom desisti. porque... Mas, na verdade... Mas assim, eu uso mais o WhatsApp. Isso. Tem WhatsApp no... Lá na rede tem o link pro WhatsApp. Pra WhatsApp. Massa, Pronto, tranquilo. Qualquer dia desse eu vou estar lá. Vai lá então, Você querida. atende Então, ao- tô você voltando atende algum lugar aqui. específico? Atendo atualmente? consultório particular mesmo e online, né? Que agora a Aí, vida virtualizou. Sim, sim. Eu super sim. indico aqui, Oferecimento. Vanessa, porque, assim, pelo papo, parece ser um atendimento, acredito eu, de... Você faz. Excelência. Você trabalha com terapia ou com análise? Com análise, eu tenho uma formação em psicanálise. Gosto. Que eu não. Qual a diferença? Oi, Alfa, não me mate. Qual a diferença dos dois? Que é Eu importante. ia dizer a você, terapia é tudo aquilo que a gente faz em série, né? Fisioterapia. É porque você vai uma vez por semana, 2, 3 vezes. Até a academia não deixa de ser uma terapia, né? Porque você vai várias vezes. Mas quando o pessoal fala psicoterapia, geralmente está se referindo a outras lentes da psicologia, diferente da psicanálise, né? Mas assim, enfim, é porque se popularizou. Olha o trava-língua. Ou português. Mas é isso. Tem gente. É psicoterapia, análise, atendimento psicológico. Mas a diferença da psicanálise é que tem o divã, né? Então tem um momento, quando a pessoa entra em análise, ela vai pro divã. Que aí ela não enxerga o analista, nem o analista enxerga ela. Entendi. Que legal. Agora dessa eu tô por lá, hein? Agora eu fiquei curioso, mas por que É um esse outro não dispositivo. enxergar? Por que esse não enxergar? Aí muitos papos, Os viu? papos, né? Mas, Ó. brevemente, assim, era um dispositivo que Freud usava, né? E a gente usa no sentido de poder diluir um pouco essa imagem do outro, né? Da gente não ficar muito presa à imagem. E sim ao simbólico, à fala, né? As palavras. Então, para que o paciente esteja ali sem a censura daquilo que ele vai ver no rosto do analista, né? Então, Importante aí a galera. Seria que estuda pra focar semiótica. mais no que a pessoa Exatamente. fala. Que se tem uma coisa, meu querido, é que o nosso corpo e o nosso rosto fala muito. Então é interessante. Bruninha, onde a gente pode te encontrar? Vocês podem me achar no Instagram. Essa semana tá aberto. Semana que vem a gente não sabe. Que eu abro e fecho esse Instagram, que é uma delícia. Bittencourt com um T só, tá, galera? Não me acham como Bruno, então não adianta botar Bruno Bittencourt, é um fato. Só Bittencourt mesmo. Ou qualquer coisa, você me acha ainda no Instagram do Vozes. Que a gente toda vez esquece de falar do Instagram do Vozes. Isso é um absurdo. Verdade. Então, antes de eu falar do meu, sigam Vozes Estações da Lapa, sigam Nova Lapa, sigam Estação da Lapa, sigam Ana Raquel Barreto e sigam o Dico Explico, ó. E me dei tudo e ative combão. o sininho. Um combão aqui. E para me encontrar, pedroleo.alves. Esse foi mais um episódio de gabarito e excelência com a nossa convidada aqui de honra, Vanessa Lima. E espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Beijo, beijo. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau.